Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã. Que a paz do Divino Mestre Jesus continue reinando em nossos corações e que queiramos estar sob o manto de Maria Santíssima. O Evangelho de hoje, já lá no final, vai dizer Jesus: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis juntar os teus filhos, como a galinha os seus pintos debaixo de suas asas, mas tu não quiseste. Ou seja, queiramos ser ajuntados por Jesus. Queiramos estar sob o manto de Maria Santíssima. Queiramos tê-la como o exemplo da fé, da obediência, da entrega, da resignação, da conformidade com a vontade de Deus. A nossa primeira leitura hoje, ainda da carta aos Efésios, capítulo 6, do 10 ao 20. Seguir Jesus precisa estar isso claro na nossa vida, na nossa mente, é enfrentar desafios. E exatamente porque seguir Jesus é enfrentar desafios, devemos estar revestidos e fortalecidos com a força que vem de Deus. Não esqueçamos também, ninguém faz impunemente o bem. Ninguém colhe flores sem furar as mãos nos espinhos. Ninguém liberta madalenas e acolhe filhos pródigos, sem que haja um preço a pagar. Sempre tem um filho mais velho. Sempre tem alguém a dizer por quê, depois de tudo. Para quem desconhece a linguagem do amor, sempre será um absurdo saber que o amor tudo perdoou, que o amor espera, que o amor é paciente, que o amor é benigno. Então não esqueçamos, ninguém faz impunemente o bem. Ele atrai situações diabólicas, ele atrai ciladas e de pessoas que compactuam com o demônio e de pessoas que fazem parte da comunidade e de pessoas que aparentemente estão no mesmo caminho que nós. Sempre digo, nada mais parecido com o verdadeiro profeta que o falso profeta. Não esqueçamos, o joio está no meio do trigo. Assim como o fermento jogado à massa, ele fica imperceptível, mas produz a sua finalidade, faz a massa crescer, o joio está ali. E muitas vezes não é possível reconhecê-lo. Então o bem, ele atrai situações diabólicas, ele atrai ciladas de pessoas que, por inveja, ciúme, ganância, contenda, 1001 motivações, não gostam de fazer o bem. E quem coloca-se ao lado do bem, quem coloca-se ao lado de Jesus, Jesus Cristo, ele é o sumo bem, ele andou pela terra, ele passou pela terra fazendo bem. Então, ciladas diabólicas se estabelecerão e surgirão diante daqueles que optam pelo bem. Para não desistir, para superar as provações, precisamos das armaduras de Deus, ou seja,
devemos estar cingidos. Aí o texto vai dizer para nós, com a palavra, com a oração, com a verdade, com a justiça, é capacete, é escudo, é couraça, é bota nos pés, não é? Então é necessário que estejamos revestidos. Não esqueçamos que os profetas, os apóstolos, Maria Santíssima, os santos e santas e, sobretudo, Jesus Cristo, enfrentaram situações diabólicas. Depois você lê o evangelho de hoje, Lucas 13, do 31 ao 35. Jesus enfrentou situações terríveis. Não esqueçamos que Jesus, ele está numa caminhada rumo a Jerusalém. Essa caminhada é desafiadora. É a minha, é a sua, é a nossa caminhada. É necessário chegar a Jerusalém. E é sobretudo lá, na capital de Israel, onde vai se deflagrar o maior conflito em relação àquele que andou fazendo o bem. Por todos, veja de onde Jesus saiu para Jerusalém. Logo lá na sua saída, ele encontrou a resistência dos samaritanos, que não quiseram acolhê-lo porque ele estava indo para Jerusalém. É lá em Jerusalém que aquele que andou fazendo bem, curando os doentes, libertando os oprimidos do demônio, ele vai enfrentar a inveja, a ira dos poderosos, daqueles que detinham o poder, daqueles que literalmente estavam no lugar de Deus. Então Jesus, ele enfrenta as piores ameaças. Ele enfrentou as ameaças de Herodes, inclusive, que é a configuração maior, a explicação maior de todas as afrontas e ameaças que Jesus enfrentou. Todavia, mesmo as ameaças e as retaliações de Herodes não fizeram Jesus recuar. E por que não fizeram Jesus recuar? Porque ele tinha uma missão a cumprir. Isso aqui é interessante sabermos, queridos. Nós temos uma missão a cumprir? Ou estamos recuando com facilidade, diante das portas fechadas, diante dos nãos, diante dos sinistros, diante das baixas, das doenças? As ameaças de Herodes não fizeram Jesus recuar, porque ele tinha uma missão. E não esqueçamos que pelo sacramento do batismo, nós somos configurados ao mundo sacerdotal, profético e régio de Jesus Cristo, ou seja, todos temos uma missão. Ah, missionário, eu sou apenas filho, eu não tenho esposa, eu não tenho filho, eu sou apenas filho. Pois, eis a grande responsabilidade. Ontem não foi possível fazer uma reflexão. O que Paulo fala, né? Vós filhos, obedecei a vossos pais. Lembra na outra leitura, mulheres, sede submissas. Precisamos aqui ter cuidado, queridos, para não deturparmos essa palavra submissão. Ao mesmo tempo que ele está dizendo, mulheres, sede submissas aos seus maridos, logo na frente ele está dizendo, maridos, amai as vossas mulheres. Submissão é amor, é respeito, é entrega. Nós não podemos aqui chancelar ou credenciar com essa palavra submissão os maus tratos, as opressões, as subtrações, as anulações que muitas mulheres enfrentam dentro de casa, porque muitas pessoas pegam esses textos bíblicos para oprimir, para manipular, para hostilizar.
para fazer, sobretudo, e você sabe o que estou falando, sobretudo aqueles que pegam a Bíblia ao pé da letra. Ah, se eu fosse contar coisa para você, você ficaria... É preciso ter cuidado com isto. Ao mesmo tempo que ele vem dizer, filhos, sede submissos, sede obedientes aos vossos pais. Mas também logo ele vai dizer, vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Tá bom? Então, Jesus tinha uma missão a cumprir. E nós também temos. Não importa se não sou o chefe da casa, eu não sou o padre, eu não sou o bispo. Mas todos nós, lembra, há poucos dias, quando Pedro perguntou a Jesus, o que tu estás dizendo? É para nós ou é para todos? Que foi que Jesus diz ontem? Quando lhe foi perguntado, são poucos os que se salvarão? Ele não disse que eram poucos ou muitos, ele disse, lutai, esforçai-vos a entrar pela porta estreita. Então todos precisamos entrar por essa porta estreita. Quantos de nós não conseguiremos entrar por essa porta porque estamos cheios de contrabandos? E na fronteira do além, ninguém vai entrar com contrabando. A porta é estreita. E Jesus está a cada dia dando-nos a oportunidade de esforçar-nos para entrarmos por essa porta estreita. Ele está dizendo para nós hoje, eu quero juntar teus filhos, eu quero juntar-te, eu quero acolher-te debaixo de minhas asas, como uma galinha. Olha a linguagem que Jesus usa, né? Poucos dias ele falou do fermento, do grão de mostarda. Como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas. Então é um convite urgente de Jesus para todos nós. Eu quero acolher-te. É para todos, indistintamente da função eclesiástica e hierárquica, todos somos membros do corpo de Cristo. Jesus não curvou-se diante das ameaças de Herodes, a quem ele chamou de raposa, porque ele tinha uma missão a cumprir e ele sabia que o Pai estava com ele. Eu preciso ter a consciência que eu tenho uma missão a cumprir. E mais que isso, o Pai está comigo. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. É preciso que haja esta comunhão. É preciso que saibamos, queridos, ter a consciência desta comunhão que temos com o Pai. Isto fala muito e fala praticamente de tudo. A comunhão com o padre, a comunhão com o bispo, a comunhão com o papa, a comunhão com a igreja, a comunhão com os irmãos. É necessário estabelecermos e querermos viver essa comunhão. Jesus sabia que o Pai estava com ele e o Pai era suficientemente poderoso para ajudá-lo na sua missão diante da esperteza da raposa Herodes. Precisamos ter em mente isso e muito mais, queridos. Aquela expressão que Jesus usou para Herodes, essa raposa. A raposa fica na espreita, esperando a hora, o momento adequado, às vezes até a hora em que se tira o outro de fininho que ninguém nem percebe. Jesus tinha uma missão e sabia que o Pai estava com ele, por isso ele não abriu mão da sua missão. Mesmo que os sinais de morte pareçam maiores,
não percamos de vista o amor de Deus. Mesmo que as ameaças pareçam... Quantas vezes os profetas disseram isto? Melhor me é morrer do que viver. Melhor me é morrer do que viver. Ainda que os sinais de morte pareçam maiores, não podemos esquecer do amor de Deus. Não podemos esquecer que Deus está conosco. Não podemos esquecer que Ele nos ama. E no dia, queridos, em que duvidarmos dessa confiança, no dia em que desacreditarmos do amor de Deus, tudo estará perdido. Que desça sobre todos nós, hoje e sempre, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.